Agora eu chamo sua atenção, tá? Mostramos, em setembro do ano passado, o drama de uma mulher vítima de tentativa de feminicídio em Nossa Senhora do Socorro. Eu sempre agradeço aqui a polícia, a justiça, que normalmente quando eu faço um apelo é atendido de imediato. E a gente mostrou a gravidade desse caso, o risco que essa mulher estava correndo. No dia seguinte, esse homem foi preso. Eu vou chamar o Vinícius Mecenas para relembrar primeiro para a gente aqui, Vinícius, qual a circunstância dessa agressão. A gente chegou a conversar com ela, né? Em seguida, eu quero saber a novidade. Vamos acompanhar o passo a passo. Como é que foi essa audiência também hoje? É com você, Vinícius. Boa noite. Olá, Mariana. Muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Vamos traçar aqui uma linha do tempo para quem está em casa, né, entenda o que de fato aconteceu com essa mulher, pelo que ela passou, né, por todos os traumas que eu acredito que ela enfrenta até hoje. Essa mulher estava envolvida em um relacionamento com esse autor do crime, né, há 14 anos. Então, ela tinha a época, né, ela estava com a mãe adoentada, com alguns problemas de saúde, e ela precisava, né, dormir com a mãe alguns dias. Ou seja, o relacionamento dela, ela dormia alguns dias na casa com o companheiro, o outro ela dava o auxílio, dormia junto com a mãe. Com o passar do tempo, esse homem passou a não aceitar e pedir para se divorciar. Assim foi feito. Eles se separaram. Ele conquistou um novo relacionamento, enquanto ela ficou lá na dela. Ele terminou esse relacionamento e pediu para reatar com essa mulher. Ela dizendo que não ia dar certo, que era melhor cada um ficar no seu canto, mas mesmo assim depois ela cedeu e voltou o relacionamento com esse homem. E a partir daí, né, em determinado momento, ela estava fora de casa, ele disse, né, que precisava às pressas falar com ela, né, e aí se tornou um relacionamento conturbado, né, com muitas agressões, né, verbais e tudo mais. E aí chegou nesse determinado momento que ele pediu para encontrá-la, né, de todas as formas, e que pediu para que ela fosse ao encontro dele. Foi lá no município de Nossa Senhora do Socorro. E a partir deste momento, essa mulher ela já foi recebida com alguns tiros em seu corpo. Nós temos aí, ó, as imagens de onde esses tiros acertaram essa mulher. Então você imagina o medo, né? Essa mulher que já tinha uma filha de um outro relacionamento, que ele assumiu como filha mesmo. Então você imagina como ficou também, né, a saúde mental desta criança, que hoje, né, é uma pré-adolescente. Então, meses se passaram, porque esse fato aí aconteceu em setembro do ano passado e hoje aconteceu a audiência de instrução, que é o primeiro passo, né, para que algumas pessoas fossem ouvidas. Mas antes de a gente falar em relação ao que aconteceu minuciosamente nesta audiência de instrução, a gente vai entender e relembrar um pouco mais o que disse esta vítima durante uma entrevista ao vivo aqui mesmo, no Cidade Alerta, de forma exclusiva com o nosso amigo o repórter Marcos Couto. Quando eu cheguei no portão da residência dele, antes disso, umas 8h30 da noite, ele já estava me vigiando, já tinha passado por lá. Aí eu perguntei a ele para onde é que ele ia, ele disse, eu fui comprar uma bala. Eu disse, mas 8h30 da noite, não tem nada fechado. E aí ele pegou e foi para casa, eu disse, olha, vá para casa. E às 10h30 da noite, estávamos lá na frente da minha residência, eu, minha família toda, e ele chegou. E aí eu fui até o encontro dele e perguntei ele o que era. Ele disse, você não vai dormir lá? Não, eu disse, não, hoje eu não vou dormir lá. E aí ele começou a me xingar ali na frente de todo mundo. Eu peguei, não falei nada, ele pegou, foi para casa. Mais ou menos umas 11 horas da noite, ele ligou para mim, me pedindo desculpa, dizendo que não sabia o que tinha feito, isso e aquilo. Aí eu peguei e disse a ele, olha, vá dormir, amanhã a gente conversa. E aí quando foi umas 11h15, ele retornou dizendo que estava passando mal e que não queria morrer, e aquela coisa toda. E aí começou a dizer que tinha caído dentro de casa, e aí eu fiquei pensativa. E aí eu disse, não, eu vou aí para lhe dar o remédio. E aí eu fui até a casa dele, assim quando eu cheguei no portão, ele abriu o portão
e ele me deu o primeiro disparo, só que até aí eu não tinha sentido. E aí depois eu comecei a gritar por socorro e ele disparou o outro, que foi aonde pegou na minha mão. Graças a Deus, ele não conseguiu me matar. Fui para cima dele, tive coragem, tirei o dedo do gatilho, do revólver e comecei a arrastar ele pela rua pedindo socorro. E aí uma vizinha pegou, foi na onde a vizinha me socorreu, o marido dela tirou o revólver dele. Depois chegou as polícias, com 15 minutos o primeiro carro da polícia chegou, só que as polícias imaginaram que eles estavam armados, por isso que não entraram dentro. Eu estou pedindo um advogado, já fiquei sabendo hoje que o advogado já se apresentou na delegacia, pois ele não foi ainda. E eu estou pedindo um advogado, Mariana Sena, porque a minha filha está com medo, a minha filha não vai para a escola porque só fica chorando com medo dele aparecer. Então você imagina só, né, de acordo com esses relatos, pelo que essa mulher passou. Isso porque esse homem, né, à época, chegou a ficar foragido, ele era considerado foragido. E através desse relato da vítima, através da nossa divulgação aqui na TV Atalaia, olha o que aconteceu, esse homem foi preso, a polícia conseguiu chegar na localização em que ele estava. E a partir daí as portas se abriram, né, também para essa mulher, porque nós também conseguimos viabilizar, né, através dos nossos parceiros, da justiça, dos agentes aí da polícia, né, algumas assistências para essa mulher. Mas vamos começar a focar nessa audiência de instrução que aconteceu hoje, porque a audiência de instrução, né, é o primeiro passo para o julgamento, ele que por enquanto está considerado réu provisório, não é réu condenado, mas ele permanece preso. Então, algumas pessoas foram ouvidas, algumas testemunhas, alguns PMs, vizinhos que estavam lá no local, como a própria vítima disse, né, o marido ali que conseguiu tirar a arma que esse autor do crime estava portando. Vamos entender um pouco mais agora com ela, que é a advogada Mona Lisa de Jean, ela que caiu como anjo, né, Mariana? Porque você viu aí ela dizendo aí no relato dela que ela não tinha, né, uma ajuda jurídica, e essa ajuda chegou através da Mona Lisa. Então, Mona Lisa, quer dizer que eu queria começar primeiro falando sobre essa mulher. Como é que ela está hoje? Porque foram ferimentos muito graves e a gente se pergunta, né, em relação à vida, porque teve um que foi bem próximo à região do pescoço. Então, como que está o estado de saúde dela hoje? Boa noite. Boa noite, Mariana. Então, hoje ela faz acompanhamentos, né, os acompanhamentos com ortopedista, né, o que ela conseguiu para poder estar tendo essas fisioterapias também para estar cuidando, porque ela está com a imobilidade na mão, o braço, ela não consegue movimentar. Então, por conta disso, ela está fazendo esses acompanhamentos. Importante também, Mariana e toda a sociedade sergipana, é que ela também está fazendo acompanhamento no CRAM, de lá da cidade de Socorro, né, com acompanhamento psicológico, que também aqui fala muito aqui no Cidade Alerta, né, sobre o CRAM. Então ela está fazendo esse acompanhamento no CRAM, com acompanhamento psicológico, tanto ela quanto a filha, elas fazem também esse acompanhamento. A filha, que eu acredito que também ficou muito fragilizada à época, porque foi um relacionamento que durou 14 anos, teve uma intimidade muito grande e, de fato, logo nos primeiros anos de relacionamento, ele tratava a garota como uma filha mesmo e a mulher como, de fato, uma esposa, né? Isso. Ela me passou, sim, essa informação de que a filha tinha esse carinho, né, como o pai fosse, devido à relação de carinho, de afeto que ele tinha pela criança, tão quanto por ela. Em relação a essa audiência, sei que durou cerca de 3 horas, algumas pessoas foram ouvidas. Isso. Hoje a primeira fase do processo, né, que é a audiência de instrução, ao qual foi possível ouvir as testemunhas, ao qual prestou o socorro, os policiais que se deslocaram naquele momento ao local, onde foi possível também fazer algumas diligências ali naquele momento, né, as testemunhas que prestou o primeiro socorro para ela, a qual chamou a SAMU, e também o depoimento principal, né, que é o depoimento da vítima, onde ela relatou tudo o que ocorreu e o que vinha acontecendo também
antes, né, desse dia fatídico, que a violência não se deu somente naquele dia, né, ela foi uma série de decorrências de violência. Então foi ouvida dela e também a ouvida, só que na verdade o réu, ele exerceu o direito do silêncio, né, o qual é garantido pela Constituição, e aí o processo agora ele vai para a segunda fase, que é a fase de alegações finais ou algum tipo de diligência que venha a requerer. Aí as alegações finais, após as alegações, nós vamos ter uma sentença, a qual vai entender se ele vai ser pronunciado a um tribunal do júri, porque se trata de um crime de tentativa de feminicídio, ou não será. Mas assim, o processo ele se indica realmente para que haja esse tribunal. Antes da gente se posicionar para entrar ao vivo, você questionava a situação dessa mulher enquanto vítima, de estar na frente, né, de uma audiência de instrução e tendo que relembrar pelo tudo que passou. Então eu acho que deve ser muito massacrante para ela, porque o trauma está no corpo dela, é uma marca que vai ficar ali para sempre, mas o psicológico eu acho que também ficou abalado no momento de relembrar tudo isso. Sem dúvida, sem dúvida. Foi um momento assim, de muita emoção, o qual tanto a defesa, quanto a promotoria, quanto advogados, tivemos o cuidado, né, de fazer até as perguntas, que a gente precisa respeitar esse momento da vítima, né, porque é um momento que ela está lembrando de do dia fatídico e de tudo que ela viveu durante esses 14 anos de relacionamento. Então, teve todo um cuidado para que as perguntas não chegassem também de forma que ela ofendesse, né, a vítima. Então, assim, a gente teve todo esse cuidado com ela, esse cuidado todo psicológico para que isso não viesse a acontecer e resguardar muito a vítima nesse sentido, né. Então, é um momento muito difícil de ter que relembrar, como eu conversei com ela. Precisa falar tudo para que as leis sejam cumpridas. Então ela precisa, esse momento é o momento de estar de frente com o juiz, com a promotoria, para que se apure os fatos. Ela precisa relatar de fato tudo o que aconteceu. É doloroso, mas é um momento crucial e importante para o prosseguimento do processo. E a medida protetiva ainda segue em roga. E mesmo ele preso, ele não pode, né, ter nenhum tipo de contato. Isso. A medida, ela permanece, né, porque às vezes acontece de que preso tenha um contato, né, e aí nisso seria uma quebra de medida, né, mas nesse caso em específico não, mas a medida ela permanece, porque se acaso, né, vier a ser solto, ela tem essa medida garantida. Então a medida ela não revoga com a prisão do cidadão. Ou seja, então é uma audiência de instrução, é a primeira fase de todo esse processo. Ele hoje é considerado réu provisório, não é réu condenado. Isso, né, para que ele seja um réu condenado, vai precisar passar por um julgamento, né? É o que a gente chama dele ser pronunciado, vai ficar ali com a bancada do júri para avaliar se ele vai ser condenado ou absolvido, né? De todas as formas, ele responde pela tentativa de feminicídio. Sim, ele responde pela tentativa de feminicídio. Então, esse aí já está, a denúncia foi nesse sentido, sim, pela tentativa de feminicídio. Então, isso aí não tem o que discutir mais. Já tem uma nova data para alguma previsão para uma nova audiência? Então, estamos com os prazos, né, de alegações finais, que são prazos de 5 dias. Primeiro começa pelo Ministério Público para oferecer os memoriais, depois a assistência de acusação, depois os advogados de defesa. Ao concluir todos esses prazos, vai para o juiz para uma sentença, ou se acaso a defesa requerer alguma diligência, algum tipo de recurso, então aí vai se aumentar um pouco esses prazos, mas ao final realmente volta para o juiz fazer a sentença. Então não temos mais uma audiência de instrução. Essa fase ela finalizou, não vai... Na verdade, há uma diligência no processo, para ouvir uma outra pessoa, mas assim, se acaso não localizar o processo, ele segue. Perfeito. Mona Lisa, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho e pela parceria de sempre aí junto com as causas, né, sociais. Ô, Mariana, assim como a gente já acompanha esse caso desde o início, a gente vai acompanhar até o desfecho dele, viu? Eu volto com você. Com certeza, Vinícius, é isso aí. Te agradeço pelas informações.